paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 3, lembrando aos irmãos que a primeira lição e a segunda estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Trindade. Então esta lição de número 3, para a data do dia 18 de janeiro de 2026, ela tem como tema: o Pai enviou o Filho. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, primeira carta de João, capítulo 4, no versículo de número 9, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos, amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes, amém? Então nesta lição nós estaremos estudando sobre a maravilhosa graça que o Pai nos concedeu em estar enviando seu Filho unigênito para que nós possamos, ter a vida eterna novamente junto com o nosso Pai, fazer de novo, a conexão, porque uma vez que o homem caiu ali no Jardim do Éden, o que aconteceu? Ele se afastou do plano da salvação, e então Deus ali, ele elabora o plano, Jesus ele executa o plano e o Espírito Santo continua convencendo deste plano maravilhoso, o plano da redenção, o plano da salvação. Nós não merecíamos, mas nosso Deus, pela sua misericórdia e pela sua infinita graça, ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. Isso nós estaremos estudando na lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe João capítulo 3, versículo 16 e 17, a primeira de João capítulo 4, versículo 9 e 10, e também Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao versículo de número 6. Estarei lendo agora João capítulo 3, versículo 16 e 17, e nós consideramos o versículo 16 como texto áureo da Bíblia. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lá na 1 de João capítulo 4, no versículo de número 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Esse aqui também, é o nosso texto áureo que nós já fizemos menção. O versículo de número 10, ele diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados, amém? Gálatas capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele diz assim no verso 4, 5 e 6: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aqui nós vemos também, no primeiro verso aqui, no verso de número 4, nós estaremos estudando esse contexto, nascido de mulher e nascido sob a lei, ou seja, embaixo da lei. E também, estaremos vendo aqui a respeito, da Trindade. No verso de número 6 fala sobre o Deus, Pai, fala sobre o Filho e fala sobre o Espírito Santo, amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro objetivo: compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai. O segundo objetivo: reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E o terceiro objetivo nós estaremos estudando: identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da
salvação. Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que o envio do Filho não foi um ato isolado, mas parte de um plano eterno que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade que nós estamos estudando aqui neste primeiro trimestre. E ainda, irmãos, nós podemos citar o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo de número 8, no capítulo de número 5, melhor dizendo, no verso de número 8, que diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, amém? Então aqui, como conclusão desta parte de motivação para nós estarmos estudando, ao entender esta verdade, o crente é levado a confiar no amor soberano de Deus e a valorizar a graça recebida em Cristo. Como comentei aqui aos irmãos, nós não merecíamos, mas pela graça. O que é a graça? A graça é um favor, um presente imerecido que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos alcançar a salvação, a vida eterna. Amém? Caminhando aqui para a parte de introdução da nossa lição de hoje, nesta lição então, nós estaremos estudando como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade o que? A suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Ou seja, nós entendemos aqui que o plano eterno de Deus para a nossa redenção é o que? É Ele enviar o seu Filho Jesus Cristo para salvar toda a humanidade, sem restrições. A Bíblia vai dizer que é desejo de Deus que todos sejam salvos, amém? Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra envio, e nós estaremos estudando 3 tópicos para entendermos este conceito. O primeiro tópico, o envio do Filho e o amor do Pai. No segundo tópico, nós estaremos estudando o Filho e a plenitude dos tempos. E no terceiro tópico, estaremos estudando a Trindade no plano da salvação. E os irmãos já conhecem aqui o currículo da nossa revista, ou você que está chegando agora, cada tópico ele tem aqui os seus subtópicos. Às vezes vem 3 subtópicos, às vezes 2. Neste caso aqui, o primeiro tópico ele consta de 3 subtópicos. E o primeiro subtópico ele tem como tema o amor incondicional do Pai. Aqui nós vamos ver que o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo, como nós já lemos lá em João capítulo 3, no versículo de número 16. Aqui também ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Por quê? Porque nós não merecíamos, nós fomos alcançados pela graça de nosso Deus. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, como também nós fizemos menção na leitura bíblica em classe, em João capítulo 3, no versículo de número 17. E como já comentei aqui aos irmãos, este amor alcança toda a humanidade. Ele é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Paulo escrevendo, aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, ele vem dizendo assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, amém? O segundo subtópico, nós vamos estar estudando sobre a iniciativa soberana de Deus. Aqui, neste subtópico, a Escritura ratifica que o amor divino antecede, melhor dizendo, qualquer atitude humana, ou seja, portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Já citei aqui aos irmãos, Salmo de número 3, no verso 8, que diz que a salvação, ela vem de Deus e sobre o seu povo esteja a sua bênção, amém? Aqui então ainda podemos dizer que em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Olha o que nós podemos ler, lá na 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo
versículo 18 ao versículo de número 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, que ele, um cordeiro imaculado, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Então, ainda, irmãos, podemos entender aqui, que desde a eternidade, antes da queda do Éden, como eu já citei no início da aula aqui aos irmãos, Deus traçou um plano de redenção, né? O inimigo achou que tinha ali derrotado, mas Deus, na sua soberana onipotência, onipresença, onisciência, na sua soberana misericórdia e graça, ele já tinha ali um plano de redenção. E o que é a redenção? A redenção é o nascer de novo, né? É o aceitarmos a Jesus Cristo e vivermos conforme o quê? Conforme os seus mandamentos, conforme a palavra do Senhor. É aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador. E quem consumou esse plano de redenção? O Filho que foi enviado com a sua morte na cruz do Calvário. Então, mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação, como nós acabamos de ler aqui na 1 de Pedro, no capítulo de número 1, versículos de número 18 e versículo de número 20. E aí também citei aos irmãos, o salmista lá no Salmo de número 3, no verso de número 8, quando ele vem dizendo que a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Caminhando para o subtópico de número 3, nós temos o envio do Filho e a Trindade. Aqui, em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, como nós lemos lá em João capítulo 3, no versículo de número 16, que consideramos aqui como o texto áureo, da Bíblia. Foi um presente gracioso de Deus, ou seja, nós não merecíamos, e graça significa o quê? Presente e merecido. Ainda, o Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito, qual? Resgatar a humanidade que estava perdida. João, capítulo de número 6, a partir do verso 38 até o verso 40, diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então aqui ainda, irmãos, podemos trazer que o envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1, do verso 3 ao verso de número 14, uma leitura bem extensa aqui, ela diz assim, bendito Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. O verso 9 diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual o Senhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Este texto aqui, ele também frisa bem, né, o que nós estamos estudando deste trimestre, né, e fala sobre a Trindade, o Pai que enviou o Filho, né, Jesus Cristo, que esperamos, né, nele para a sua vinda, para nos buscar e estarmos ali na eternidade junto com ele. E também, né, fala sobre tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui neste texto aqui nós confirmamos, né, a Trindade, né, esse Deus triuno, né? A sinopse deste tópico de número 1, ele vem dizendo: o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa, né? Caminhando agora para o tópico de número 2, estaremos estudando o Filho e a plenitude dos tempos. Aqui no primeiro subtópico, a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Como nós fizemos menção lá em Gálatas, capítulo de número 4, no verso de número 4 da nossa leitura bíblica em classe, indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Então, historicamente, o domínio humano construiu, né, estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. Já a cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, que, né, significa comum, né, tornando possível a escrita do Novo Testamento. Então, no judaísmo, a expectativa messiânica estava elevada, conforme nós podemos ler em Lucas capítulo 2, versículo de número 25 em diante, que diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. Então aqui, né, ali o versículo 25, o versículo 26 e o versículo de número 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus. Aqui nós podemos ver então que já havia, né, esta expectativa, como nós lemos aqui, no versículo de número 26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Amém? Então, neste conceito aqui que estamos estudando, caminhando para o segundo subtópico, nós temos o Filho nascido sob a lei. Sob é embaixo, sobre é acima. Então Jesus, ele nasceu sob a lei, ou seja, ele nasceu para fazer cumprir, né, toda a lei, como nós estaremos vendo agora. A expressão nascido de mulher que nós lemos lá em Gálatas capítulo 4, no versículo de número 4, reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Ainda aqui, a declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica, como nós podemos ver em Mateus capítulo de número 5, no verso de número 17, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Amém? Olha só, sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Então ele cumpriu toda a lei, exceto o quê?
exceto que nunca houve pecado nele. Aos Hebreus capítulo 7, verso 26 e 27 diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Amém? Caminhando agora para o subtópico de número 3, nós temos a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Lá em João capítulo de número 1, verso 12 e 13, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então aqui podemos trazer ainda que Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Ele escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 5, ele vem dizendo assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Ainda aqui podemos trazer aos irmãos que essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 8, versos 15 e 16, diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Nós estaremos agora trazendo o resumo deste tópico de número 2, que diz assim, na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. E eu achei interessante este proporcionando, ou seja, este verbo aqui ele está no gerúndio. Esta é uma obra que ainda está em acontecimento, está acontecendo ainda, né? Caminhando para o tópico de número 3, nós estaremos estudando a Trindade no plano da salvação. Aqui no primeiro subtópico, a vontade do Pai realizada pelo Filho. Nós já estudamos, que Deus ele enviou o seu Filho e o Filho ele obedeceu. E aqui nós estaremos enfatizando nesta temática. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, como nós já lemos lá em João capítulo 6, no versículo de número 38. Então, a obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica lá em João capítulo 8, no verso 29, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui Jesus ele falando, que a vontade dele era a vontade do Pai, ele fazia a vontade do Pai, E aqui, esta obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo de número 8, a palavra do Senhor vem dizendo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Caminhando para o segundo subtópico, nós vamos estudar a mediação exclusiva do Filho. Aqui, o Filho é o único caminho de acesso ao Pai. João capítulo 14, no versículo de número 6, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Então, o único caminho para a salvação é aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Jesus só pode ser Salvador daquele que aceita Ele como Senhor, e Ele só é Senhor daquele que já o aceitou como Salvador. Amém? Então, a exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo testifica do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina, as Escrituras. Paulo escrevendo, a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5, ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Atos capítulo 4, versículo de número 12, a palavra do Senhor ela vem dizendo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Ainda aqui, para estarmos concluindo este segundo subtópico aqui, temos que entender que o caminho para o Pai passa necessariamente pelo Filho. Amém? O subtópico de número 3, ele vem trazendo a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João, capítulo de número 15, no capítulo de número 16, do verso 8 ao verso de número 11. E ainda podemos trazer que é o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Então aqui, o Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória de Deus. Amém? Ainda podemos trazer uma outra referência bíblica aqui, para enfatizar isso que nós trouxemos lá e deixar claro, João capítulo 16, do verso 8 ao 11, que eu citei aqui aos irmãos, estarei fazendo leitura agora. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aí lá na de João, capítulo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, verso 13 e 14, diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14 diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Caminhando para o nosso resumo, a sinopse deste tópico de número 3, nós temos o plano de salvação é obra da Trindade. O Pai envia o Filho executa e o Espírito Santo aplica e continua convencendo deste plano maravilhoso que é o plano da salvação. Amém? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje. Nesta lição, nós vemos aqui que Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, ele realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudarmos a lição de número 4, que terá como tema a paternidade
divina. Se este canal está sendo bênção para a sua vida, divulgue, mande esta aula para alguém que você conheça, para um parente, para alguém que você sente no coração que precisa ouvir deste plano de salvação, deste plano de redenção, né? Diz para esta pessoa que Deus, através do seu amor, ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você e por esta pessoa ainda que não conhece essa graça, essa maravilhosa graça, e que é o Espírito Santo na sua boca que vai estar ali te usando para levar esta mensagem, a mensagem da salvação, hein? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Te espero, né, na lição de número 4, amém?